Meu nome é Ingrid do Se Liga no Livro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Um livro que se passa entre o passado e o presente, uma casa com segredos perturbadores, uma bebê abandonada, 3 corpos encontrados, uma obsessão doentia, 2 famílias e 3 histórias que vão se interligando, que vira aquele quebra-cabeça e a gente tem que prestar um pouquinho de atenção para conseguir entender toda a trama. Esse livro, A Família Perfeita, vai ser a nossa resenha de hoje, tá, gente? Eu vou tentar o máximo não dar spoiler aqui pra vocês. Eu vou tentar, tá bom? Mas se acaso tiver algum spoiler, eu vou estar sinalizando no vídeo pra vocês. Podem ficar despreocupados. Gente, esse livro, apesar dele ser um thriller psicológico, eu não acho que seja, sabe? Pra mim tava mais pra sei lá, um drama familiar, uma coisinha assim de mistério, mas tem um pouquinho de suspense, mas não chega a ser tanto, não. Não sei se dá para considerar como um thriller psicológico esse livro, não. Mas eu gostei da leitura, uma leitura que fluiu bem, prendeu a minha atenção. Eu tive que fazer algumas anotações, porque teve alguns pontos assim que me deixou um pouco confusa, eu não estava conseguindo entender. Mas depois que eu entendi o papel de cada personagem ali, na interligação das histórias, ficou tudo mais fácil. Então a gente vai conhecer a Livy Jones. A Livy Jones, ela foi uma bebê adotada, né, com os 10 meses de idade, e quando ela completa 25 anos de idade, ela recebe um documento, e nesse documento acaba constando que ela é herdeira de uma mansão. Então, a partir daí, a vida da Libby vira de cabeça para baixo. Por quê? A Libby, ela vivia uma vida de economias para pagar o apartamento onde ela vivia, um apartamento pequeno, e de repente, ela herda uma mansão que a torna milionária, né? Só que não é uma mansão qualquer. É uma mansão que ela herdou dos pais dela, biológico, mas tem todo um mistério, todo um segredo por trás, né, dessa mansão. Ela descobre que ali foram encontrados anos atrás, foram encontrados 3 corpos já em estado de decomposição, e no andar de cima foi encontrada uma bebê bem cuidada, e nessa casa também existia 4 crianças que desapareceram sem deixar rastro, sem deixar pista nenhuma, e que até o atual momento ali ninguém sabe do paradeiro, não sabe o que aconteceu com essas crianças, se elas estão vivas ou se elas estão mortas. Ninguém sabe nem quem são essas crianças, para falar bem a verdade. Então, para surpresa da Libby, ela descobre que a bebê que foi encontrada se trata dela, porque até então ela não sabia do passado dela, como ela chegou na adoção, né? Os pais adotivos dela falavam que os pais biológicos morreram num acidente de carro, então ela cresceu acreditando nessa verdade e de repente ela descobre que tudo aquilo que ela acreditava, na verdade, nos passava de uma mentira. É na onde vem todo o mistério. E os 3 corpos encontrados, todos os indícios levam a crer que foi uma participação de uma seita. Então, ela acaba chegando até um jornalista que, na época, quando esses corpos foram encontrados, ele fez uma matéria, ele dedicou a vida dele para tentar desvendar o mistério que tinha ali naquela mansão, só que ele não teve muito sucesso. A Libby, ela consegue encontrar esse jornalista e os dois juntos, eles tentam desvendar novamente, né? Vão em busca de novas pistas, ou pelo menos tentar descobrir o verdadeiro o real passado da Libby, né? O que realmente aconteceu com ela e tentar de alguma forma descobrir se aquelas crianças estão vivas, onde elas foram parar. Então eles decidem ir até a mansão em busca de novas pistas e daí em diante muita coisa acontece. Então quando a gente tem a mudança de tempo lá para o passado, a gente vai acompanhar a história dessas 4 crianças. E o passado ele é narrado pelo Henry. O Henry é uma dessas 4 crianças, né, que desapareceu depois de alguns anos. O passado ele acontece entre os anos de 80 e 90, mais ou menos. Então a gente vai acompanhar ali toda a vida dessas 4 crianças dentro da mansão. Acho que não dá nem pra dizer que era uma vida, porque eles viviam mais uma prisão do que uma vida, vamos dizer bem assim, né? Eles eram controlados por um adulto ali, tirou totalmente a liberdade deles, eles viviam em uma situação assim bem precária mesmo, né? A ponto de chegarem a ficar bastante desnutridos, viviam praticamente em cativeiro, vamos dizer bem assim. Então a história ela é narrada pelo Henry. O Henry eu achei ele um personagem um pouquinho sombrio, um pouquinho assustador, mas eu confesso que eu gostei desse personagem. Eu acho que se não fosse por ele, acho que a vida dessas 4 crianças tinha tido um resultado bem diferente, assim, acho que teria sido até pior do que eles já estavam vivendo, a situação deles. Eu acredito que teria acontecido isso. Então, graças ao Henry aí, tem um desfecho aí na vida dessas 4 crianças, que não chega a ser tão terrível assim, mas também não tira o sofrimento deles, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Então, a história é narrada pelo Henry.
E o Henry, ele acaba criando uma obsessão por um dos moradores ali da mansão. Eu não vou dizer qual é, tá, gente? Leiam o livro, porque eu não quero dar spoiler aqui pra vocês, mas é uma obsessão até um pouco doentia ali, no meu ponto de vista. O Henry, ele vai tomar algumas decisões, algumas atitudes que vai acabar sendo bem arriscada, assim, pra ele e pras outras crianças, mas que, ao mesmo tempo, eu achei, assim, bem corajoso da parte dele, sabe? Porque eu acho que se ele não tivesse tido essa atitude bastante arriscada, mas se ele não tivesse tido essa atitude, talvez teria sido bem pior, né? O destino dessas crianças e o dele também. Então eu achei muito corajoso da parte dele. Do outro lado da história, a gente vai conhecer a Lucy. A Lucy, ela é uma mãe solteira, ela tem 2 filhos, ela vive numa situação bem precária, de moradora de rua mesmo, com essas 2 crianças e o seu cachorro, que ela não abandona de jeito nenhum. Aonde ela vai, ela carrega as crianças e o cachorro junto com ela. Eu achei uma personagem, assim, muito forte, sabe? Uma personagem bastante sofrida, não tem como você não se sensibilizar com essa personagem. Gostei muito dessa personagem. Eu queria ter conhecido mais, assim, sabe? Eu queria que a autora tivesse aprofundado um pouco mais sobre essa personagem. Tem momentos, assim, que ela sofre estupro por parte do marido dela, que eu achei muito interessante a autora abordar isso no livro, só que eu senti um pouquinho de uma falta ali de sutileza nesse assunto que ela aborda no livro. Eu achei bem pesado mesmo, tá, gente? Então é bom ressaltar aqui que o livro ele contém esses gatilhos, tá? Em relação a estupro, no meu ponto de vista, tem pedofilia. E também tem violência doméstica, tá? Pelo que eu me lembro. Se tem mais coisa, eu não lembro muito. Mas os que eu lembro são esses daí, então é bom deixar ressaltado aqui pra vocês. E é interessante a autora trazer esse assunto, apesar de não muito sutil a forma como ela aborda, que a gente, que no caso, quem é casada, né? Eu sou casada, tem muitas mulheres aí que são casadas, e acha que o marido é dono do corpo dela, é dono da vida dela. Depois que casou, passa a ser dona e ela tem que ser submissa. E não, gente, não é assim que funciona, né? Eu sou da seguinte opinião e eu tenho o seguinte pensamento: meu corpo, minhas regras. Independente da relação que eu entrar, é meu corpo e minhas regras. E ele tem que me respeitar. E tem que ser uma coisa, tem que acontecer com consentimento da parte de ambos. Respeito e consentimento. Se não tem consentimento, saber respeitar o não, saber respeitar o momento certo, a hora certa que ela vai querer ter um ato ali com o seu marido, um momento de romance ou algo do tipo, né? Não é porque a gente casa que a gente tem que achar que eles são dono da nossa vida e do nosso corpo. Não é assim, não. Aí eu já tô igual igual a Ivy, do BBB. É sem fim, né? Ai, gente, desculpa. Mas retomando aqui. De todas as histórias que tem no livro, que elas vão se interligando ali com a Libby, né, que é a nossa protagonista, a da Lucy foi a que eu mais gostei. A da Lucy foi uma história, assim, bem um pouco real, né, não foge muito da nossa realidade. E ao mesmo tempo uma história assim muito forte, muito sofrida, sabe? Então foi a história que eu mais gostei, que foi a da Lucy. Teve alguns momentos do livro assim que me lembrou um pouquinho a leitura do livro Verity da Colin Hoover, que você fica naquela, quem será que tá falando a verdade, o manuscrito ou a carta? Nesse livro não tem muita diferença, eu fiquei nessa dúvida também, sabe? Quem será que tá falando a verdade, fulano ou ciclano? Você fica naquela dúvida pairando na cabeça. Mas a única coisa assim que eu não gostei do livro foi o finalzinho, tá? Eu não sei se vai ter uma sequência, eu não cheguei a pesquisar, mas eu acho que não vai ter. Posso estar falando besteira aqui, tá, gente? Eu não sei. Eu não pesquisei, mas eu acho que não vai ter uma sequência, não. Porém, ficou uma pontinha solta desse livro, que foi bem no finalzinho mesmo, que foi o que acabou contribuindo para não dar 5 estrelas para eles. Mas também não é uma avaliação ruim a que eu dei. 4,5, eu acho que para mim tá ótimo, porque a trama em si é boa, sabe? Todo aquele drama familiar, pra mim foi bom, foi uma leitura que prendeu a minha atenção, eu gostei bastante. Só ficou esse finalzinho aí pendente pra minha avaliação ser 5 estrelas. Mas, por outro lado, apesar de ter ficado essa ponta solta, eu acho que não tem necessidade de uma sequência. Não sei. Não pensei direito sobre isso, mas eu acho que não tem uma necessidade para uma sequência, apesar de ter ficado essa pontinha solta. Bom, então a trama em si, ela prendeu bastante a minha atenção. Foi um livro assim que a cada virada de página, quando eu era levada para o passado, né, eu ficava naquela curiosidade de querer ler mais e mais e mais sobre o passado para tentar descobrir o que realmente aconteceu lá no passado com aquelas 4 crianças que desapareceu. E
como que a polícia chegou até os 3 corpos dos adultos que moravam na mansão, né? E o que levou eles a participar até então dessa seita. Se realmente era uma seita, ou se era um suicídio, ou um assassinato que ocorreu ali e a pessoa, sei lá. Então eu fiquei nessa curiosidade, sabe? De tentar descobrir o que realmente aconteceu. Então por isso eu gostei bastante da leitura. Eu dei 4 estrelinhas e meia, só não dei 5 por conta desse finalzinho aí que me pegou. Então é isso, meus amores. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Toda terça e quinta, às 19 horas, tem vídeo novo aqui no canal para vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber notificações sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Beijo grande, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!